A partir de agora, a aula está sendo gravada. Bem-vindos os que já chegaram. A gente espera que chegue mais gente, mas se não chegar, não tem problema. A gente vai com vocês, tá? Quem ainda não foi cumprimentado pessoalmente, acho que só o Lucas Torres, né? Que eu não dei boa noite pessoalmente. Seja bem-vindo, viu, Lucas? Hoje a gente vai falar de um ramo do direito que é muito interessante para a profissão de vocês. Faz todo o sentido do mundo vocês estudarem esse conteúdo, certo? Ele faz sentido porque a norma da utilização dos imóveis urbanos ela obedece a esses princípios que a gente vai falar na aula de hoje. E vocês vão lidar diretamente com essa utilização de imóveis urbanos na carreira de vocês. Então eu espero que seja de bom proveito. Vamos falar de direito urbanístico, tá? Começando com o conceito do direito urbanístico, que é o conjunto de normas jurídicas reguladoras da atividade do poder público destinada a ordenar espaços habitáveis. Então vamos começar aí com todo o ramo do direito é um conjunto de normas, tá? É uma parte do direito que estuda determinadas normas que regulam o poder público na sua atividade destinada a ordenar os espaços habitáveis. A gente já falou aqui em outras aulas que os imóveis estão sofrendo uma situação de escassez de espaço, certo? Está começando a haver escassez de espaço que possa ser construído, edificável. Isso significa que estes espaços que ainda sobram, eles acabam ficando mais preciosos. E uma vez que ficam mais preciosos, devem ser usados com responsabilidade. Por quê? Um dos motivos é porque algumas pessoas querem adquirir esses imóveis e controlar o preço desses imóveis apenas para lucrar e não para usar efetivamente, o que causa prejuízo a toda uma população. Vamos conversar sobre isso na aula de hoje. Esse primeiro conceito que eu falei é do José Afonso da Silva. José Afonso da Silva é um constitucionalista que escreve sobre direito constitucional e ele participou diretamente da elaboração e da votação desta Constituição de 1988. Márcio Camarosano, ou Camarosano, não sei, diz que é o ramo do direito público, o direito urbanístico, que diz respeito à disciplina de espaços para fins de ocupação do homem, com vistas ao atendimento das necessidades de habitação, trabalho, lazer e circulação em comunidades organizadas. Vocês veem aí que ele introduz novas ideias no conceito, tá? Colocando que não há apenas a finalidade de habitação, há também finalidade de trabalho, ou seja, vai ter que haver indústrias, vai ter que haver comércio, vai ter que haver polos geradores de emprego nesses espaços habitáveis. Também menciona a necessidade de lazer, o que justifica a criação de parques, de clubes, de praças, certo? De pistas desportivas ou quadras desportivas, né? Justificando aí a criação de espaços para que as pessoas tenham lazer. E ainda menciona a necessidade de uma circulação eficiente, porque vocês sabem que existe um ramo da engenharia denominado engenharia de tráfego, que estuda a necessidade de espaços destinados à circulação de pessoas e veículos, o que faz-se necessário principalmente em cidades muito habitadas, né? O excesso de veículos pode causar um caos na circulação das pessoas nessas cidades. E a existência de pessoas destinadas a controlar, a prever quais locais vai ter um gargalo maior de veículos em horários de pico, pode ajudar a administração municipal a aumentar a fluidez do trânsito nesses locais.
não só aumentando a largura das vias, como também determinando mão única, proibição de estacionamento em determinados locais e assim sucessivamente, tudo com vista a facilitar a fluidez do trânsito, ok? Vocês veem aí que isso tudo é destinado a comunidades organizadas. Essas comunidades organizadas são todas as comunidades onde vive o ser humano e que há uma administração pública destinada a reger a vida do ser humano nesses locais. Vamos falar da política urbana. Essa política urbana está descrita nos artigos 182 e 183 da Constituição Federal. Esses artigos são os artigos mais importantes da Constituição em relação ao direito urbanístico. Vamos ver o 182, que diz: deixa eu só ver aqui. Teve alguém que chegou aqui e não conseguia aceitar. Antes de eu ter a oportunidade de aceitar a pessoa, já saiu da sala. Vamos ver se volta. Bom, o artigo 182 diz o seguinte: a política de desenvolvimento urbano executada pelo poder público municipal, ou seja, pelo município, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Ou seja, o artigo 182 da Constituição Federal visa garantir que o poder público municipal tenha poder de organizar a ocupação dos espaços nas cidades para garantir, observando a função social, o bem-estar dos habitantes. O plano diretor, que é aprovado pela Câmara Municipal, é obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes. Então, se cair na prova, a partir de quantos mil habitantes é obrigado a ter plano diretor, vocês já sabem, 20 mil, ok? É um instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. Neste plano diretor são fixadas as diretrizes de organização urbana da cidade. Tá? Através do plano diretor, o poder público municipal vai fixar quais são as diretrizes para organizar o planejamento urbano dessa cidade. O que significa que, a partir de 20 mil pessoas, tem que ter aprovado o plano diretor. O que também não quer dizer que não haja este tipo de planejamento em cidades com menos de 20 mil habitantes. Só não precisa ser através da organização formal de um plano diretor. Pode ser através de uma legislação esparsa, através de pequenas leis aprovadas de forma não concentrada em um único plano. Tudo bem? Então, acima de 20 mil habitantes precisa ser através da aprovação do plano diretor. Com menos de 20 mil, podem ser por leis esparsas. Tá ok? A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. Ou seja, está aí um critério objetivo para se saber se a determinada propriedade urbana está ou não cumprindo sua função social. Ela obedece às diretrizes do plano diretor? Se sim, o primeiro passo de cumprimento da função social está dado. Se não cumpre, já significa que não está cumprindo a função social, podendo sofrer as penalidades que a própria lei estabelece para os casos de não cumprimento da função social. Parágrafo 3º. As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro. A gente já viu um capítulo aqui sobre desapropriação, tá? A indenização em dinheiro será prévia e será o valor de mercado do bem, ou seja, a indenização precisa ser justa. E ainda será em dinheiro. A exceção a esta regra é quando o imóvel não está a cumprir a sua função social. Para os imóveis que não cumprem sua função social, a desapropriação vem como uma
penalidade e não apenas como um suprimento de uma necessidade pública, utilidade pública ou interesse social. No caso do imóvel não estar cumprindo a função social, vem a desapropriação como uma penalidade. Significa que o desapropriado não vai receber indenização? Não, não significa isso. Só significa que a desapropriação vai ser paga, em vez de dinheiro e previamente, com títulos da dívida pública que são resgatáveis anualmente até o prazo de 10 anos. O parágrafo 4º é facultado ao Poder Público Municipal, mediante lei específica para a área incluída no plano diretor, exigir nos termos de lei federal do proprietário do solo urbano que não esteja edificado, ou que esteja subutilizado, ou que não esteja utilizado de forma nenhuma, que promova o aproveitamento adequado sob pena sucessivamente de... Então, deixa eu só explicar esse parágrafo 4 antes de passar às penalidades. O que significa solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado? O plano diretor pode estabelecer uma exigência mínima de utilização dos imóveis. E um imóvel que não esteja edificado, ou seja, que esteja lá sem construção alguma, que não esteja sendo utilizado de alguma forma, ainda que seja como um estacionamento, né, porque isso alivia a necessidade de vagas em espaço público através de estacionamentos particulares, né, ainda que fosse não edificando, mas destinando aquela área para o estacionamento em locais de grande circulação de veículos, ou utilizado de forma que não se atenda à função social, ou seja, subutilizado, esses tipos de imóveis podem ser considerados como não atendentes à função social, que é estabelecida no plano diretor, e sofrer as penalidades que a gente vai falar a seguir, certo? Então, é necessário, quando se tem um imóvel urbano, situado numa área urbana habitável, que esse imóvel ou ele seja edificado, tenha uma construção útil. Segundo, que ele seja utilizado de alguma forma, se não edificado, pelo menos que seja utilizado. Terceiro, se não edificado ou utilizado, que ele seja pelo menos, que ele não esteja pelo menos sem utilizar. Vamos lá, explicar. A subutilização é a utilização abaixo do que se espera. A não utilização é utilização nenhuma, está lá criando mato só, ninguém usa para nada. E a não edificação significa que, ainda que esteja sendo útil de alguma forma para o possuidor, não está construído e é necessário, mediante a escassez de imóveis construídos, que aquela área seja utilizada através da edificação. Então existem essas três possibilidades. Você pode edificar, você pode ou você pode utilizar da forma adequada. Se você não edificou, ou não utilizou, ou subutilizou, você pode ser punido. Vamos lá. Penalidades. Primeiro, parcelamento do imóvel ou edificação compulsórios. Vamos lá. O que é o parcelamento? É quando a pessoa tem uma área grande demais, subutilizada, ou seja, utilizado uma pequena parte dessa área. Ele não precisa daquela área toda para a utilização que ele tem. Imaginem vocês que uma pessoa residente em área urbana compre 6 lotes em um quarteirão e nesses 6 lotes construa apenas uma residência em um desses lotes e deixa os outros criando mato. Aí quando é notificado pela prefeitura, ele fala, não, aquele ali eu queria no futuro fazer um pomar. Imóvel urbano é escasso e a utilização para fins de especulação financeira ou a utilização apenas para criar um pomar causa, pela escassez de espaço, o encarecimento dos demais imóveis. Vocês sabem a lei da oferta e da demanda, né? Vocês sabem que por essa lei, quanto mais oferta, mantendo a procura, tende o preço a cair. Agora, se você
faz a oferta cair lá para baixo, mantendo a procura, o preço tende a subir. E com esse aumento de preço, as pessoas que ali residem nesse local urbano vão ter mais dificuldade de conseguir moradia, tanto pelo encarecimento dos aluguéis, que normalmente segue o preço dos imóveis, quanto pela própria aquisição de imóveis urbanos. Ou seja, você está, pela sua especulação imobiliária ou pelo fato de estar desperdiçando solo, terreno, você está fazendo com que as pessoas tenham mais dificuldade de ter onde morar. Isso é descumprir a função social da propriedade, ok? Então, o poder público pode determinar o parcelamento compulsório desse imóvel seu. Ora, se você precisa, para os fins que você está ocupando, de apenas 2 lotes, pode-se exigir que os demais, os outros 4 lotes, sejam parcelados e desmembrados deste terreno principal que tem uma residência que ocupa 2 lotes, certo? Esses outros 4 lotes vão ser destinados a outra finalidade. Segundo, edificação compulsória. Ora, só de edificar um espaço destinado a comércio, a indústria ou moradia, não importa qual tipo, você está aumentando a oferta desse tipo de imóvel. E aumentando a oferta desse tipo de imóvel, você passa a cumprir da forma devida a função social da propriedade. Lembrando que a função social não pode servir a interesses de especulação, tá? A gente não está falando função capitalista da propriedade, não. A gente está falando de função social, que visa atender o interesse social, que é de obtenção de moradia e de pontos geradores de trabalho, ou lazer, ou circulação dignos para os habitantes daquela cidade, como disse o conceito que a gente leu no primeiro slide. Tudo bem? Então, ou a municipalidade, ou a prefeitura, né, o município, vai exigir que você parcele o solo, ficando apenas com a parte que você está utilizando e destinando as outras para venda ou para outra finalidade, ou que você edifique compulsoriamente, obrigatoriamente, nos demais espaços que por enquanto você estava desperdiçando. O 2, imposto progressivo sobre a propriedade predial e territorial urbana, progressivo no tempo. O que é? O IPTU será aumentado progressivamente a cada ano de subutilização, não utilização ou não edificação da propriedade. Ou seja, você tem lá um terreno urbano, né, e você não faz o uso necessário. E aí, o município pode aplicar, por penalidade, uma alíquota progressiva, fazendo aumentar o seu IPTU ao longo dos anos. Se depois de alguns anos, que vai ser determinado quantos anos na lei, não adiantar, ou seja, esse aumento do imposto que veio ano após ano não resolver para você se livrar daquela propriedade não utilizada ou passar a utilizar da forma que se deve, passa-se a penalidade 3, que enfim significa a desapropriação do imóvel com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até 10 anos em parcelas anuais iguais e sucessivas, assegurado o valor real da indenização e os juros legais. Então, com correção monetária, com juros de 1% ao mês, vai ser parcelado em 10 parcelas, tá? Até 10, né? Parcelas de títulos da dívida pública. O valor do imóvel, vamos supor que o imóvel seja avaliado em R$1 milhão. Você vai resgatar 10 parcelas de 100 mil, mais juros e correção, obviamente. Os juros e a correção, eles são para garantir o valor da moeda e não fazer com que
a administração pública se enriqueça indevidamente, ok? Adquirindo o imóvel de forma que não atenda a boa fé e a moralidade do ato administrativo, tá ok? De qualquer forma, pode ser desapropriado e o dono daquele imóvel pode, inclusive, sequer ver a cor do dinheiro imediatamente. Ele vai receber em 10 anos. Entendido? Todo mundo está entendendo até aqui? Ou tem dúvidas? Percebi que alguns de vocês chegaram depois. Sejam bem-vindos, tá? Nós estamos falando aqui de direito urbanístico, tá ok? Estamos falando das possíveis penalidades aplicáveis a quem não faz o devido uso da propriedade urbana, ok? Que são sucessivamente, primeiro, parcelamento ou edificação compulsórias, segundo, IPTU progressivo no tempo, terceiro, desapropriação pelo não cumprimento da função social da propriedade, ok? Se cair na prova perguntando essa ordem, vocês têm que cumprir, hein? Vocês têm que saber a ordem. Não se esqueçam. 183. Aquele que possuir como sua uma área urbana de até 250 metros quadrados por 5 anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a como sua moradia ou moradia da sua família, vai lhe adquirir o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Isso é o que a gente chama, a doutrina chama de uso capião constitucional, tá? A Constituição, ela determina que uma pessoa que está utilizando, possuindo como sua, tem posse, lembra da diferença entre posse e propriedade, que a gente falou lá atrás? Né? A pessoa entrou num imóvel, está utilizando esse imóvel como seu, para morar, tá? Ou ele ou sua família, ou ele e sua família, obviamente, tá? Sem oposição durante 5 anos, ok? Pode lhe adquirir a propriedade por uso capião, desde que ele não seja dono de outro imóvel, tá certo? O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem, ou à mulher, ou a ambos, independentemente do seu estado civil. Então, se for uma mulher que mora ali sozinha, vai receber. Se for um homem que mora ali sozinho, vai receber para ele. E se for um casal, o título de propriedade após o uso capião será conferido a ambos. Esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. Imaginem vocês que o Tício e a Dona Maria, que é a esposa do Tício, ganham um imóvel por uso capião constitucional, ok? Vendem esse imóvel depois e possuem, ocupam por posse outra casa, outro imóvel. E passam-se 5 anos e eles querem pleitear de novo a uso capião constitucional. Aí não dá, não pode, tá? Esse direito de uso capião constitucional só dá para ser reconhecido uma vez por pessoa. Então o advogado, quando vai defender o dono do imóvel nessa ação de uso capião constitucional, a primeira coisa que ele tem que fazer é uma pesquisa, se aquela pessoa que está pleiteando esse direito já foi vencedor outra vez nesse tipo de processo, tá? Bom, o próprio juiz de ofício pode fazer essa solicitação à secretaria que peça a pesquisa em nome do autor da ação para verificar se ele já pediu isso em nome de em outro processo. Os imóveis públicos não são adquiríveis por uso capião. Você não pode adquirir um imóvel que seja público por uso capião. Ainda que o poder público não esteja usando esse imóvel, não dá para adquirir por uso capião, ok? Então, se é terra antes pertencente ao município, mesmo se você estiver na posse dessa terra, não adianta entrar com a ação de uso capião, que não vai ser concedido. Alguém queria fazer uma pergunta? Eu vi um áudio abrindo aí sem querer ou foi por querer? Foi por querer. Então manda ver. Aqui, você comentou que não pode pedir uso capião no mesmo nome, mas, por exemplo, se for um casal
o esposo pediu e depois a esposa entra. Como que ficaria a situação? Olha, Jéssica, né? Jéssica, é o seguinte, como eu te disse, em se tratando de casal, considerando que o regime de bens do casamento pode atribuir a propriedade daquele imóvel uso capido aos dois, em vez de somente a um, no segundo pedido, em caso de vitória do marido em ação anterior de uso capião, desde que a meação daquele imóvel seja da esposa, pode o juiz entender que ela já foi contemplada anteriormente. Entendido? E aplicar o parágrafo 2º do artigo 183, não concedendo a uso capião do segundo imóvel. Respondi? Entendi. Não respondi. Beleza. Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, vocês acabaram de ver, até agora, o que a gente chama de parte constitucional do direito urbanístico, que é a regência pela Constituição Federal desse ramo do direito em relação aos imóveis urbanos em áreas habitáveis. Agora, a gente vai passar ao estudo da Lei 10.257 de 2001, que é chamada carinhosamente, aqui no Brasil a gente tem mania de dar apelido para a lei, aí temos Lei Maria da Penha, nós temos Reforma Trabalhista, nós temos Estatuto da Cidade, nós temos Lei do Crime Hediondo e assim sucessivamente, Lei Carolina Dickmann e aí sucessivamente. Acaba tendo leis diferentes, com nomes, apelidos, né, diferentes, para... É uma forma, como é que eu vou te dizer, que o brasileiro tem de diferenciar uma lei da outra. Tá? Se eu falo lei 10.257 de 2001, muita gente não identifica imediatamente pelo número esta lei. Né? Se eu falo Estatuto da Cidade, a pessoa já consegue trazer pela memória do que eu estou falando. Então vamos lá e conhecer um pouco desta lei. Tá? Ela é a lei do meio ambiente artificial. O que é a lei do meio ambiente artificial? Se você for pensar, o meio ambiente natural é o bioma que existe no país, né? É tudo aquilo que está ali por causas naturais. Se você for pensar em meio ambiente artificial, é aquele meio alterado, criado, modificado pelo homem, certo? Ou seja, se ele foi alterado, se ele foi artificialmente modificado, significa que é um meio ambiente artificial. Tá? É uma norma geral, vocês podem inclusive ver que é uma lei federal, né, que se aplica a todos os municípios. Ah, professor, mas você não falou que a competência para reger é do município e não da União? Sim, pessoal, sim. Inclusive algumas leis municipais são aplicáveis. O plano diretor, por exemplo, é um... Nossa, minha barba está coçando hoje, eu vou ter que fazer essa barba. O plano diretor é uma lei municipal, ok? Aqui nós temos uma lei federal que inclusive faz referência ao plano diretor em alguns pontos, mas é uma lei que vale para todos os municípios. Então aqui nós vamos diferenciar, aqui a gente não está tratando do plano diretor, estamos falando do Estatuto da Cidade. Tá? O plano diretor não dá para a gente pormenorizar, porque cada município tem um diferente. Tá? Isso é votado na Câmara de Vereadores e sancionado pelo prefeito municipal, e cada município tem o seu. Então ele tem características diferentes para cada município. Vocês vão precisar estudar com pormenores cada um dos planos diretores, a fim de, onde vocês vão construir, obviamente, a fim de não desrespeitar com o uso da propriedade urbana normas municipais. Tá ok? É uma norma geral que veio para regulamentar esses artigos que a gente já viu, o 182 e o 183 da Constituição, que é a parte constitucional do direito urbanístico. Ela condiciona o direito de propriedade dos imóveis urbanos, né, em áreas habitáveis à sua função social. Ou seja, o direito de propriedade é lindo, é protegido, é reconhecido, é absoluto até um ponto em que não ofende
à função social. Começou a ofender a função social, relativiza-se o direito de propriedade em virtude da primazia, supremacia do interesse público. O interesse social é um interesse público, certo? E o interesse público, ele supera, ele prevalece sobre o interesse particular. Por isso que, havendo necessidade pública ou utilidade pública ou ainda o interesse social, pode-se desapropriar um imóvel. Diretrizes do Estatuto. O que o Estatuto defende? Quais são os objetivos desse Estatuto? Primeiro, garantir o direito a cidades sustentáveis. O que seria cidade sustentável? Aquela cidade que gere de uma forma sustentável os recursos naturais, ou seja, ela preserva os recursos naturais para que eles não se esgotem, tá? Gestão democrática por meio da participação da população, tanto quanto a oitiva da população através de associações de bairro, organizações municipais, de certa forma, antes da aprovação do plano diretor, ou seja, para elaborar o plano diretor, se houve as necessidades da população, ou através das leis municipais, você vai ouvir os munícipes através de audiências públicas, de forma que esses munícipes tenham os seus interesses atendidos pelas leis municipais. Cooperação entre governos e iniciativa privada. Vocês lembram que quando começou a ter esses prédios altos aqui, construídos pela WR, né? Começou a ter umas rotatórias construídas ao mesmo tempo? Muitas dessas rotatórias foram parcerias público-privadas, ou seja, uma cooperação entre governo municipal e iniciativa privada. Por quê? Porque a WR tinha interesse de construir um arranha-céu, prédio altão. Aquilo ia aumentar a razão de utilização do imóvel por área, né? Aumentando o uso do esgoto, aumentando o tráfego de veículos na região. Imagine, se uma pessoa morasse ali, ia ter um carro utilizando aquele lote. Se é construído um prédio de 20 andares, talvez tenha 40, 60 carros utilizando-se daquele pedaço de chão ali, daquele pedaço de vias públicas. Isso faz com que aumente os engarrafamentos. Então, essas modificações no trânsito muitas vezes são custeadas pela própria construtora que está fazendo o prédio, como forma de dar uma contrapartida para evitar o caos que seria gerado, inclusive, pela sua construção. Ok? Planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da população e das atividades econômicas no município. Você vai planejar o que fica melhor em cada localidade. Você vai ver se tem algum bairro que é melhor que seja reservado à atividade comercial ou industrial. Você vai verificar quais bairros têm prevalência de residências para você determinar o que vai para onde e o que se desenvolve em que ordem. Vocês percebem que existem bairros mais nobres e bairros mais pobres na cidade. Esses bairros mais pobres, muitas vezes, eles precisam de uma atenção especial do poder público, certo? De forma que, sem esquecer do bairro mais nobre, mas você precise gerar de forma emergencial o atendimento aos interesses da população que viva no bairro mais pobre. Não é atender só os ricos para garantir o voto da galera lá e deixar de atender o mais pobre, até porque isso não faz nem sentido matematicamente, porque normalmente os bairros mais pobres são mais populosos. Então a pessoa normalmente ela não vai atender o rico para deixar o pobre sem atendimento se ele tiver com interesse eleitoral, né? Só que o interesse de todos os munícipes tem que ser atendido na medida da necessidade. Então você não pode simplesmente planejar atender só o pessoal onde tem muito voto, você não pode deixar de atender outra área. Então você vê que nessa administração agora teve muito avanço na iluminação pública e no asfaltamento das vias, né? Tem muito lugar onde antes enchia de buraco e agora está bonitinho, está novo, tá? Outros pontos talvez não tenham sido atendidos com a mesma eficiência, outros sim. Então, economia é a alocação de recursos escassos
para satisfazer as necessidades humanas. Então, os recursos eles não são abundantes. Os recursos públicos, apesar da carga tributária no Brasil ser alta, eles não são abundantes. Então, você tem que tira daqui, coloca ali, tira de lá, coloca aqui, tudo visando sempre atendimento dos interesses da população. Ok? Oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços públicos. Isso pode ser oferecido pelo município ou pode também ser oferecido através de concessões, tá? Você transfere essas funções que eminentemente seriam públicas para a iniciativa privada através de contratos, de concessões, ok? Promover a integração e complementaridade entre atividades urbanas e rurais. Vocês sabem que não vive um sem o outro. Aí a pessoa vira e fala assim, se não fosse o campo, a cidade não comia, não se alimentava. Se não fosse a cidade, não tinha fertilizante, não tinha produção de ferramentas, não tinha trator, não tinha colheitadeira, e assim sucessivamente. Então é uma relação simbiótica em que ambos, a gente pode falar que seria um mutualismo, né, em que os dois, um se beneficia do outro. Tá? O campo produz alimentos para alimentar a cidade produz insumos para suprir as necessidades do campo e assim sucessivamente. Tais atividades são complementares e não tem por que uma ser mais privilegiada que a outra. Ambas são importantes e ambas são essenciais. Então não tem como você salvar uma e abandonar a outra. Adoção de padrões de produção e consumo de bens e serviços de expansão urbana compatíveis com os limites de sustentabilidade ambiental. Ora, você não pode nem consumir em excesso os recursos naturais e nem expandir a área urbana de forma que os recursos naturais, né, as matas nativas, as áreas de preservação sejam destruídas, porque o clima, as chuvas, tudo depende de um ambiente equilibrado. E você não pode simplesmente ignorar isso, tá? Então, se você liberar a queimada, liberar o desmatamento, vai chegar num ponto em que o Brasil vai secar, em que não vai haver... toda seca tem queimadas, não é culpa do governo. É culpa do governo, sim, não adotar medidas para minimizar as queimadas. Toda vez que alguma queimada, algum mês, bate recorde de queimadas, o Brasil tem que lamentar e não é justificar. Todo ano tem. Esse ano foi recorde. E aí? Vai continuar? Ano que vem vai bater o recorde desse ano? Ou vai tomar medida para que ano que vem não tenha? Ok? Então, o meio ambiente é talvez o nosso bem mais precioso e que possibilita a nossa vida na Terra. Se a gente usar sem preservar, a gente vai morrer. Ponto. A gente vai morrer. Ponto. E não é a próxima geração, não. É a nossa. Tá? Daqui a 20, 30 anos, presumem que se, ambientalistas e cientistas, presumem que se não reverter a destruição ambiental que está tendo, no ritmo que está tendo agora, daqui a 20, 30 anos, vai ter idoso morrendo de calor o tempo todo. Certo? De forma que os idosos vão, morrer. Vai abaixar a expectativa de vida. Porque os idosos são mais vulneráveis, eles não vão resistir. E não é só idoso, não, é recém-nascido também, criança pequena. E aí você vai ter um decréscimo na população, de forma que a raça humana vai sofrer com o desrespeito ao meio ambiente. Então a gente precisa voltar ao clima de antes, ou seja, diminuir a degradação ambiental para ontem. Porque daqui a 20, 30 anos, talvez a gente esteja morrendo com isso. Eu tenho 40, daqui a 20, 30 eu vou ter 70. Eu vou ser um dos idosos que vai morrer, provavelmente, se não houver um retrocesso na exploração do meio ambiente, como está acontecendo hoje. Ok? Justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização. Vocês já ouviram falar que em alguns bairros de Patinga não pode construir prédio depois de determinado andar? Quem já ouviu isso aqui? Pode falar aí no microfone.
Já sim, inclusive o Cariru é um deles. Vocês acham isso justo? Vocês acham isso correto? Pode responder. Em relação ao Cariru, não sei, já acostumei. Você mora lá? Ou não? Sim. Pois é. Eu também tenho parentes. Sim, eu moro. Eu tenho parentes lá. E o pessoal que mora lá normalmente acha isso a melhor coisa do mundo, a coisa mais correta do mundo. Não pode construir. Deixa eu explicar uma coisa. Ipatinga é um local, é uma cidade que não tem mais espaço para expandir. A cidade nobre está um caos. O Embaúbas está cheio de prédio. O Bom Jardim não tem mais lugar para colocar gente. O Canaã tá uma bagunça. Existem locais que não cabe mais gente. Ou seja, o trânsito já está prejudicado, a canalização de esgoto já está sobrecarregada. E aí, eu brinco assim, os cariruanos, ou seja, o pessoal que mora no Cariru, eu falo carinhosamente, até porque minha família quase toda mora lá. Eles não querem que construa lá. Eu também, se morasse lá, não ia querer. Porque diz que a ventilação vai ser prejudicada. Porque diz que a rede de esgoto não aguenta. Porque o trânsito não vai suportar. E o resto da cidade que se exploda. Isso é um pensamento que não pode ser protegido pelo poder público municipal. O morador do Cariru tem todo o direito de pensar assim. O que não pode é o poder público municipal proteger esse interesse através de leis. Por que não pode? Porque, justamente, esse tipo de desenvolvimento em que os bônus vão para um local, Castelo, Cariru, etc., e os ônus vêm para outro local, esse tipo de desenvolvimento é desproporcional, certo? Então, acaba que não atende às diretrizes do Estatuto das Cidades. Tá? Infelizmente, ainda existe isso em Ipatinga, né? Bairro nobre, bairro pobre, etc. Tá? Adequação dos instrumentos de política econômica, tributária e financeira dos gastos públicos. Os gastos públicos têm que ser utilizados de forma responsável e a política econômica, tributária e financeira do município deve atender essa necessidade de crescimento responsável, preservando e fazendo o desenvolvimento da cidade migrar para uma forma de utilização mais limpa dos recursos naturais, emitindo menos gases poluentes, emitindo menos poluição sólida e sonora e preservando, aumentando, na medida do possível, a área verde para o bem-estar da população. Recuperação de investimentos do poder público de que tenha resultado a valorização de imóvel urbano. A gente está falando aqui do tributo conhecido como contribuição de melhoria. Toda vez que o município faz uma obra pública e que esta obra pública valoriza os imóveis naquela vizinhança, naquele local onde foi feita a obra pública, por exemplo, tinha uma estrada de terra, tá? Uma rua que ainda era de terra. O município foi lá e asfaltou, fez canalização, pluvial, botou iluminação pública, de forma que aquela ali virou um brinco, ficou lindo, tá? Com iluminação, com canalização, tudo ficou bonitinho, né? Não tem mais poeirão, não tem mais lama, não tem mais breu, escuridão. E aí? E aí, as casas que ali estavam, de repente dobraram de preço, justamente por causa dessa obra. Nada mais justo, já que aquela obra pública foi um motivo de valorização patrimonial, e a lei e a Constituição prevêem isso, que aqueles moradores paguem tributo sobre essa valorização patrimonial. Esse tributo chama contribuição de melhoria. Obviamente que o valor individual da contribuição não ultrapassa a valorização do imóvel, jamais poderia, né? Senão ele estaria empobrecendo em vez de enriquecer. E
a contribuição total, somadas as contribuições individuais, não pode passar do valor da obra. Então, vamos supor, 1.000 residências foram atendidas, melhoradas. Se essas 1.000 residências foram melhoradas por determinada obra pública, e o custo dessa obra foi R$1 milhão, o máximo que você pode cobrar de cada um seria R$1.000. Ok? Exatamente isso. Então, na verdade, não é nem... Sua casa pode valorizar R$200 mil e você pagar apenas 1.000 de tributo. Tá? Não é que é para anular o seu ganho, não. Apenas contribuir com o custeio da obra pública que gerou benefício para você. Isso é um tributo chamado contribuição de melhoria. Tá? Não é imposto, tá, gente? Imposto é outro tipo de tributo. Contribuição de melhoria que chama o nome desse tributo. Depois vocês podem dar um Google aí no contribuição de melhoria que vocês vão ver que eu não estou mentindo para vocês. Proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído e do patrimônio cultural. A gente até falou do meio ambiente, né? Proteger, preservar para a gente não morrer, né? O patrimônio cultural também é importante, as memórias do povo, né? O desenvolvimento, pelo desenvolvimento, esquecendo das origens das memórias, ele chega a ser ofensivo para as pessoas que viveram nesta época que já foi, né? Então, a preservação das memórias de um povo é importante, o conhecimento da história é importante até para que os mesmos erros não sejam cometidos no futuro. Ok? Audiência do poder público municipal. O município, vocês já ouviram falar que o poder emana do povo? Quando a gente diz audiência do poder, o que a gente quer dizer? Que a gestão do município precisa ouvir o povo. Ok? Regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda. Já ouviram que em alguns lugares o povo tem posse de imóveis, mas vários não têm escritura, vários não têm registro em cartório do seu imóvel. Isso está errado, isso é ruim. Primeiro, porque é direito dessa população ser tratado da mesma forma. Então, se o pessoal que mora no Carandiru, todo mundo já tem seu imóvel registrado com escritura bonitinho, por que o pessoal do Planalto ainda não tem? Ou, sei lá, qualquer outro tipo de lugar. Ok? Você não pode tratar determinada parcela da população a despeito dos impostos que essa parcela pague, a despeito da forma que esta parcela contribua para a renda municipal, porque o direito tributário tem um princípio que se chama princípio da solidariedade. Muitos dos impostos que eu pago não são para o meu bem-estar, são para o bem-estar de quem precisa mais. São investidos lá. Não precisa ser investido aqui, tem que ser investido lá. É para isso que a gente paga imposto. Porque se fosse para usar comigo mesmo, não precisava de eu pagar imposto, deixa comigo. Entendeu? Não precisava de eu passar isso para o poder público. Justamente eu pago imposto para o poder público não usar esse dinheiro comigo. Porque se fosse para usar comigo mesmo, eu usaria e não pagaria imposto. Eu não poderia ser obrigado a pagar imposto se esse dinheiro fosse ser investido em mim mesmo. Certo? Então é óbvio que o dinheiro dos impostos não é para ser investido em mim. É para ser investido onde mais precisa. Ok? Só que a gente precisa entender que a regularização fundiária dos terrenos, das propriedades de baixa renda, é importante porque é direito dessa população. E o segundo motivo é que isso gera receita para o município. Porque uma vez registrado em cartório, para transferir o imóvel, tem que pagar o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. E se alguém morrer, gera para o Estado o ITCD. Agora, se não tiver escritura, transfere com a mera transmissão da posse, que não gera imposto para lugar nenhum. O único imposto que dá para cobrar quando a pessoa tem só a posse é o IPTU, ok? Cujo fato gerador pode ser a posse também, não apenas a propriedade, tá ok? Bom, simplificação da legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo e das normas edilícias. Vamos lá. Quantas vezes vocês viram
que para parcelar um terreno ou para dividir o lote em dois, para construir uma casa geminada, é uma burocracia danada, certo? Essa burocracia tem que ser diminuída ou até eliminada, certo? O cara quer construir um prédio de 10 apartamentos. Ora, pensa comigo, esse prédio vai dar moradia para 10 pessoas. E com essa moradia para 10 pessoas, não, a pernilonga está me comendo aqui. Essa moradia para 10 pessoas faz aquele efeito da lei da oferta e da demanda que eu mencionei para vocês, retroceder o preço dos imóveis, certo? Toda vez que aparece mais imóvel para vender, o preço dos imóveis dá uma segurada pela lei da oferta e da procura. O que faz com quem tenha muitos imóveis chorar um pouquinho, mas azar deles. Porque o que importa é a pessoa que não tem nenhum imóvel tenha condição de comprar ou de alugar o seu imóvel. Então, às vezes, segurar o preço é bom. É ruim para quem está investindo e às vezes a pessoa até para de investir em imóvel por causa disso. Mas não quer dizer que ela não vai lucrar, não. Ela só não lucra tanto. Ela só não fica milionária, certo? Mas ela ainda vai ganhar o dinheiro dela, construindo e vendendo imóveis. Só que ela não vai vender a preços abusivos. Ela vai manter o preço dentro do poder aquisitivo da população, ok? E isso faz com que a simplificação das leis torna a construção mais simples, mais barata e facilita a aquisição dessas unidades de habitação pela população. Por fim, isonomia... Por fim, não, nem sei se tem mais um slide. Isonomia de condições para os agentes públicos e privados na promoção de empreendimentos e atividades relativos ao processo de urbanização, atendendo sempre o interesse social. Observem. Se você tenta, pelo menos, garantir que se crie condições, tanto para o poder público quanto para os agentes privados promoverem o desenvolvimento urbano de forma sustentável, garantindo o interesse social, você permite que as pessoas sejam bem atendidas. Nem só o poder público cria condições adequadas para a população ser bem atendida. Às vezes, a construção de um prédio de moradias baratas é feita pela iniciativa privada. E as pessoas são privilegiadas por essa construção. Então, isso tem que criar, essas condições para que isso ocorra, tem que ser garantidas não só pelo poder público, como também pelas leis municipais. Tá, era assim a última diretriz do Estatuto. Então, vocês viram lá quais são os objetivos do Estatuto. Agora, a gente vai falar do que o Estatuto busca evitar. O que o Estatuto da Cidade quer que não aconteça, tá? Primeiro, utilização inadequada dos imóveis urbanos. Aquela utilização que visa apenas especular financeiramente, ou uma utilização que visa não aproveitar aquele imóvel, aquele solo urbano que já é escasso, da forma que se espera, é um dos objetivos do Estatuto das Cidades, evitar isso. B, proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes. A área urbana tem que ser dividida entre residência, comércio e indústria. Se você coloca uma zona industrial, tá, junto de residências, esta zona industrial torna insuportável a vida desses moradores dessas residências. Então você precisa separar os usos incompatíveis em áreas diferentes, tá? Vocês veem lá o centro de Ipatinga, tá? O centro de Ipatinga praticamente só tem comércio, quase não tem residência. E é quase insuportável morar ali, por causa do medo que as pessoas têm de transitar ali à noite. É muito deserto, é muito escuro, é um local que a gente passa e se sente amedrontado de ficar ali dando sopa, tá? O centro de Ipatinga. Porque é uma área quase eminentemente comercial, praticamente só tem comércio ali. E por só ter comércio, tudo fecha às 18 horas, todo mundo vai embora para suas casas e ali fica deserto, ok? Então, é um local, praticamente você só vê farmácia aberta depois de determinada hora, certo? Não é adequado para residência, não é o melhor lugar. Pelo menos ali no 28 de abril, aquelas proximidades ali, não dá para morar ali não, ok?
Só que, se você verificar, tem um outro pedaço do centro ali, mais pro lado do contingente, que dá para morar, que ali já é mais movimentado um bocadinho, né, que não é tão mais daquele jeito. Então existe um certo distanciamento de uma zona residencial, de uma zona comercial ou de uma zona industrial, ok? Parcelamento do solo, edificação ou uso excessivos, inadequados em relação à infraestrutura urbana. O parcelamento do solo, ele, quando excessivo, quando reduzido a pequenas propriedades, uma propriedade incompatível com a construção, pode causar o empobrecimento de uma área. Porque, por exemplo, se eu reduzir uma área a pequenos lotes de 100 metros quadrados, praticamente eu estou condenando aquela área só ter imóveis pequenininhos, o que impede, inclusive, a construção de empreendimentos imobiliários que sejam maiores, né, edifícios e tudo. Então, o parcelamento excessivo do solo também é prejudicial. Você ficar parcelando demais o solo, né, vende 1/3 desse lote para fulano, 1/3 para cicrano, outro terço para beltrano, acaba que nenhum dos 3/3 é bem utilizado. Né? Mesma coisa na área rural. O grande abastecimento em termos de alimentos se dá nas grandes propriedades, nos latifúndios. Tá? Se você colocar tudo pedacinho pequeno para dar terra para todo mundo que quer ter terra, talvez você não consiga produzir o suficiente, porque o cara vai produzir apenas para si e para sobrar um pouquinho para vender. E aquilo acaba sendo insuficiente para exportar, acaba sendo insuficiente para abastecer as cidades, etc. Ok? Então a edificação, uso excessivos ou inadequados à infraestrutura urbana também prejudica. Né? Se você constrói de forma desordenada, vocês sabem disso. Tem que ter espaço para luz, tem que ter espaço para ventilação, né? Tem que ter espaço para áreas de paisagismo e lazer, senão fica insuportável viver no solo urbano. Ok? Instalação de empreendimentos ou atividades que possam funcionar como polos geradores de tráfego. Ou seja, você busca evitar em determinados locais que já estão assoberbados em relação a tráfego de veículos, criar mais empreendimentos que vão fazer com que isso se torne insustentável. Tá? Aumentar o tráfego de veículos a ponto de aquilo ali se tornar um grande gargalo. Então você busca distribuir isso de forma equitativa no solo urbano. Certo? Retenção especulativa de imóvel urbano. O que seria isso? Você ficar com o imóvel sem construir, só esperando o preço aumentar. Toda vez que você tira um imóvel do mercado, você compra e fica com ele para você está fazendo, sem querer, ou por querer, o preço dos outros aumentar. Certo? Se eu chegar aqui na cidade de Ipatinga, ganhei na loteria, tá? Fiquei rico, milionário, ganhei 100 milhões na loteria. Tá? 100 milhões dá para eu comprar aqui, tipo, sei lá, um lote não custa 1 milhão nunca, nem custa 500 mil. Vamos colocar aí que um lote custa 100 mil. Dá para comprar 1000 lotes, tá? Aí eu vou e compro 1000 lotes sem construir. De repente, não tem mais lote para vender na cidade. E eu começo a segurar os lotes e não aceitar ofertas. De forma que as pessoas começam a ficar desesperadas e oferecer preço maior, preço maior, preço maior. Aí eu começo a vender esses lotes que eu comprei por 100 mil por 200 mil. Isso é especulação financeira. E eu estou querendo, através da escassez, eu vou tirando coisas do mercado, aumentar o preço para vender mais caro. Isso, para a economia, é terrível, gera inflação. A pessoa, para comprar um lote pelo dobro do preço, ele precisa vender o produto dele mais caro. Certo? Se ele vende carro e está comprando lote, o carro dele ele precisa lucrar mais. Vendendo o carro mais caro, ele vai fazer com que o trabalhador compre aquele carro mais caro. E aí esse trabalhador comprando o carro mais caro, ele vai ter menos dinheiro para consumir. E ele, com menos dinheiro para consumir,
isso vai gerar uma necessidade do comerciante lucrar vendendo o produto dele mais caro. E aí isso vai gerando a inflação fora de controle. Certo? Então, nessa situação, a especulação imobiliária é um prejuízo para a sociedade de uma forma geral. Só faz bem para a economia de quem está especulando. Ok? Então, deve-se tentar evitar a retenção especulativa. Nada contra você construir 10 mil prédios no Brasil e ganhar com o aluguel de casas nesses 10 mil prédios. Não tem problema nenhum. Tá? A questão é a retenção do imóvel apenas para fim de especulação. Ou seja, eu estou comprando para vender mais caro, não quero usar de forma nenhuma, então eu estou tirando a coisa do mercado apenas para esperar o preço dela aumentar. Aí é prejudicial para a sociedade. Deterioração de áreas urbanizadas, seja do meio ambiente, seja do meio ambiente artificial também construído através da depredação de áreas públicas, etc. Tá? Evitar isso também. Poluição e degradação ambiental também. Tá? A gente já falou aí que é um dos objetivos do Estatuto evitar esta poluição e degradação do meio ambiente. Onde eu estou? Bom, como é utilizada aquelas penalidades que estão no artigo 182, parágrafo 4º da Constituição Federal, como que isso é aplicado na prática, né? A gente falou que a Lei 10.257 visa regulamentar o meio ambiente, tá? De uma forma sustentável. Isso significa que este meio ambiente, ele vai ser, meio ambiente não, a ocupação de solo urbano. Esse solo urbano, ele precisa ser utilizado de forma que ele não tenha imóveis não edificados, nem subutilizados, nem não utilizados. Beleza. A lei municipal é específica, que pode ser o plano diretor ou pode ser outra lei, se o município tiver menos de 20 mil habitantes, poderá determinar o parcelamento, a edificação compulsória ou a utilização compulsória do imóvel, do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado. Tá ok? Subutilizado, se a área é grande demais para a utilidade que tem, então vai parcelar obrigatoriamente. Se não é utilizada, vai ter que começar a ser utilizada. E se não é edificada e é interesse público que seja edificado, vai ter que começar a ser edificado. Ok? Bom, os prazos, tá? E condições têm que ser os seguintes. Primeiro, 1 ano a partir da notificação para que o dono do imóvel protocole o projeto no órgão municipal competente. Então, só para fazer o projeto de utilização, parcelamento ou edificação, você vai ter 1 ano, a partir do dia que você foi notificado, você vai ter 1 ano para protocolar o projeto, tá? Então já tem tempo demais aí só para fazer um projeto. Beleza. 2 anos a partir da aprovação do projeto, ou seja, vamos supor que eles levaram lá 1 ano para aprovar o projeto. Então você levou 1 ano para protocolar o projeto. O projeto ficou demorando lá dentro ainda. Levou mais 1 ano para ser aprovado. Vamos supor que leve 1 ano, tá? Pode ser menos, pode ser mais, tá? Depois que aprovou o projeto, você tem mais 2 anos para começar a construção. Então, você falar assim, eu não tenho dinheiro para construir, não é nem razão, porque você vai ter no mínimo 3 anos para começar a construção, ok? Por quê? Se você protocolou o projeto com 1 ano, esse projeto foi aprovado imediatamente, não vai ser imediatamente, tá? Nada acontece imediatamente no poder público. Vamos supor que fosse aprovado imediatamente, você ia ter mais 2 anos para começar a edificação, tá? Então, não tem dinheiro para construir, nem é desculpa, tá ok? Bom, se você não cumpriu esses prazos, que vai ser de no mínimo 3 anos, mais o tempo que o projeto ficar tramitando lá na municipalidade para ser aprovado, depois disso, que não foi feito a edificação, a utilização ou parcelamento compulsórios, aplica-se o IPTU progressivo no tempo.
tá? Que aí se permite que o município aumente progressivamente o valor da alíquota de IPTU do imóvel, no caso do seu proprietário não dar a utilização conforme foi previsto. Tá? É um desincentivo dos proprietários que não vão de manter os imóveis abandonados, sem edificação. Ok? Combater a especulação imobiliária, como a gente já falou. Tá certo? Então, as áreas passíveis de aplicação de IPTU progressivo no tempo devem ser previamente especificadas no plano diretor. Ou seja, o plano diretor, que é votado de tempo em tempo, vai prever a aplicação do IPTU progressivo nas áreas que, se utilizadas de forma indevida e não vão ser passíveis de aplicação de IPTU progressivo. Ou seja, se nos locais estiver previsto no plano diretor esse IPTU progressivo, e deve ser previsto, tá? Vai ser aplicada a penalidade do aumento da alíquota de IPTU. E se não der certo nem com isso, aí, velho, pode desapropriar pagando com títulos da dívida pública em parcelas anuais em até 10 anos, tá? Direito de preempção. O que é o direito de preempção? Preempção vem de prelação, preferência, tá? Essa preferência, o que acontece? Dá ao poder público o direito de adquirir determinadas áreas que estejam sendo vendidas, cobrindo as propostas oferecidas pelo particular, ou seja, tanto por tanto. Eu estou vendendo por R$ 1 milhão, meu imóvel. Eu consegui uma proposta de 900 mil. O poder público pode vir e me oferecer 900 mil para ficar ele com o imóvel, para utilizar esse imóvel por interesse público. Ok? Esse direito de preempção, de preferência do poder público, é para garantir ao poder público o direito de adquirir de forma preferencial imóveis que sejam de interesse público. Tá ok? Tudo bem? Entenderam em que consiste esse direito? Outorga onerosa do direito de construir. Já até falei disso hoje, quando eu mencionei aquele exemplo das rotatórias lá da WR, tá? O plano diretor pode fixar áreas nas quais o direito de construir vai ser exercido acima do coeficiente de aproveitamento básico adotado. Esse coeficiente de aproveitamento é uma razão entre a área edificável e a área do terreno, certo? Em alguns lugares, esse coeficiente de aproveitamento ele tem que ser respeitado de forma literal. Em outros locais, e isso a gente dá o exemplo, o Cariú, tá? Que é mantida essa razão de aproveitamento, esse coeficiente de aproveitamento, dentro de determinados limites estabelecidos em lei. Agora, em outros locais, tá? Você pode ultrapassar esse coeficiente, tá? Como vai poder ultrapassar? Mediante contrapartida a ser prestada pelo beneficiário. Então, por exemplo, tem um parque municipal que está precisando de uma restauração. Aí você determina que aquele cara que está podendo construir ali acima do limite tolerado no plano diretor, que ele seja obrigado a restaurar aquele parque, que ele seja obrigado a plantar tantas mudas de árvore, que ele seja obrigado a limpar uma lagoa do parque municipal, que ele seja obrigado a construir uma rotatória. Isso é permitido pela lei, pelo artigo 28 do Estatuto das Cidades, e isso pode tornar a gestão da ocupação urbana mais maleável, de forma a atender interesses privados e públicos. Tudo bem? Alguma dúvida? Pode ocorrer ainda uma operação urbana consorciada, que é um conjunto de medidas coordenadas pelo município, ou seja, o município toma a iniciativa ou, pelo menos, organiza com a participação de proprietários e moradores a fim de alcançar-se em uma área certas melhorias sociais, como a valorização ambiental, como transformações
urbanísticas e estruturais ou empreendimentos que atendam interesses sociais da população, a fim de garantir que todos tenham uma existência digna e a propriedade exerça o seu, né, o domínio da propriedade seja exercido no interesse de todos. Isso é o que a gente chama de mutirão. Ok? Como funciona isso? Precisa ser construído, por exemplo, uma escola municipal. O município não tem condição de fazer essa escola de forma que atenda, pelo menos na velocidade da obra, os interesses da população. Isso significa o quê? Que aquela população ela pode formar, através da associação de bairros, que vai, né, convocar os munícipes que quiserem ajudar, vai formar um mutirão que, juntamente com o município, que vai fornecer certos recursos, talvez os materiais e etc., vai colocar em prática aquele empreendimento em mais curto prazo. Se fosse deixar a cargo apenas do município, ia ter que fazer licitação para comprar material, depois ia ter que fazer licitação para determinar quem ia fazer a construção, e aquele troço ia sair do papel anos depois. E às vezes, quando se une à população, aquele troço sai do papel de uma hora para outra. Ok? Sai muito mais depressa. O povo pode, inclusive, doar o material, certo? De forma que dispense a necessidade de licitação e aquilo saia muito mais depressa. Tá certo? Então, essa operação urbana consorciada, que está regulada nos artigos 32 a 34, visa facilitar esse tipo de medidas. Agora vamos ver o EIV, Estudo de Impacto de Vizinhança. É um estudo de impacto que não se confunde com o EIA, ou seja, Estudo de Impacto Ambiental. O EIA visa verificar qual que é o impacto que aquela construção vai ter sobre o meio ambiente. Esse estudo de impacto ele é essencial também, o EIV não vai substituir o EIA, tá? O EIV visa estabelecer qual que vai ser o impacto que aquela construção vai ter nas propriedades circunvizinhas, ou seja, aquelas pessoas que residem ali próximo ou que exploram suas propriedades ali próximo, eles vão ser impactados por cada nova construção, ok? E este impacto deve ser medido através de um estudo que vise determinar se aquela construção é viável de forma a impactar até um limite tolerável, porque impactar vai, toda a construção impacta, tá? Mas se o impacto vai ficar dentro de um limite tolerável, da mesma forma que o impacto ambiental tem que ficar dentro de um limite tolerável para que seja permitida a continuidade do projeto, o impacto à vizinhança também tem que ficar dentro de um limite tolerável, tá? Seja esse impacto relativo a alterações da condição de trânsito, relativo ao sossego, poluição sonora, poluição visual, né, que você começa a ver, antes você tinha uma vista de um parque, agora você tem uma vista de um monte de chaminé, tudo isso pode ser considerado. Entendido? E vamos falar agora um pouquinho do plano diretor, que é uma lei municipal que se configura no instrumento básico da política urbana municipal, tá? Ele vai ser determinado, ele vai ser votado como um instrumento fundamental dessa política ambiental urbana. Fixa as diretrizes de urbanização e expansão urbanas com base num referencial geográfico de uso e ocupação do solo, definindo um macrozoneamento municipal, ou seja, zona rural, zona urbana, zona de expansão urbana, e também um zoneamento urbano conforme princípios de locação de área industrial, área residencial, tá? Área comercial, determinar a compatibilidade de cada empreendimento com sua respectiva área, ok? Esse plano diretor ainda vai se preocupar com o impacto do tráfego de veículos, das redes de pluvial e de esgoto
e com o fornecimento de água potável e de energia elétrica e tudo isso, tá? E também a questão da distribuição dos serviços públicos e do transporte urbano. O plano diretor vai cuidar de tudo isso para que toda a população tenha uma existência considerada digna, o que está ligado diretamente ao princípio da dignidade da pessoa humana, ok? A gestão democrática da cidade determina que é um dos pressupostos para a promoção do desenvolvimento sustentável, tá? E que determina que a gestão da cidade seja realizada de forma democrática e, ao mesmo tempo, transparente. Tá? E esta falta de transparência, hoje, pode ser considerada um dos maiores motivos de corrupção e de má gestão pública. Tá? Então, a criação de órgãos colegiados, associações de bairros, conselhos municipais, certo? De desenvolvimento urbano, de meio ambiente, esses órgãos colegiados que fazem-se ouvir pela administração pública, levando os interesses ramificados para toda a cidade aos ouvidos da administração pública, de forma que essa administração pública passe a acolher esses interesses, a zelar por eles. Isso é essencial para uma boa gestão da cidade, ok? E isso é estimulado nos artigos 43 ao 45. É determinado que a gestão da cidade seja feita de forma transparente e democrática. Dúvidas? E aí, pessoal? Tranquilo? É uma matéria gostosa essa, tá? Eu gosto muito de dar essa aula, porque está muito perto da gente, está muito palpável, né? Que bom que vocês entenderam. Pessoal, o que acontece? Nós ainda temos tempo, tá? Para realizar algumas atividades nesse semestre. A matéria que eu enviei foi até aqui. Mas ainda tem uma aula que eu gosto de dar, que é sobre ética cotidiana e ética profissional, tá? Eu vou tentar dar essa aula na próxima semana. Depois, o tempo que a gente tiver, eu vou liberar vocês, tá? Para fazerem o trabalho que eu vou passar. Esse trabalho é sobre a Lei 5.000... qual que é o nome da lei mesmo? Caramba, deixa eu ver aqui. Espera aí que eu já vou falar para você. Lei 5.194, tá? Que é a legislação profissional do engenheiro civil. Então, vocês vão se unir nos grupos de costume, tá? Grupo de quantos membros vocês quiserem e vão fazer uma resenha crítica desta lei, 5.194, tá bom? Esse é o trabalho que vai valer 10 pontos, além daquela nossa resenha do semestre. Tudo bem? Ou vocês preferem fazer somente o trabalho? E esquece a resenha, porque a resenha eu gosto da resenha, porque vocês estudam para a prova. E é um ponto mais fácil de ganhar, porque o trabalho é corrigido. A resenha eu só dou visto. Fala aí para mim o que vocês preferem. Resenha 10, trabalho 10, ou só trabalho valendo 20? Deixar os dois? Depois vocês conversam lá, beleza. Então tá bom. Vamos conversar no grupo e a gente dá uma resposta mais... Vou esperar. Elaborada. Porque eu acho que eu tenho que aplicar os dois, porque o Serjão meio que deixou isso aí, 50, 10, 10. Tá? Então eu acho que eu não tenho muito essa opção de dar só um trabalho, não. Vou até ver com ele. Mas a gente vê aí, tá? Fora isso, vocês não têm... Beleza. Inter, né? Qual que é o número da... Vou colocar aqui no site, mas eu vou mandar lá no portal o trabalho bonitinho, o que é para fazer, tá bom? Pode ficar tranquilo. Beleza, então. Tá? Que essa semana ainda eu vou ver se eu redijo eu tenho esse material já para mandar, tá? E a gente manda para vocês poderem fazer, tá bom? Fora isso,
a resenha vale 10 pontos, aí é só vocês quem anota no caderno, é só tirar xerox do caderno e mandar, tá? Quem não anota, faz um resuminho de cada capítulo, que tá tudo certo. Pessoal, fora isso, nós temos aí a nossa avaliação, tá? Que vai ser no final desse mês. Eu já vou mandar até amanhã as questões da prova, então a prova vai ser tudo que eu der, tá? Como aula. Aí vocês já vão preparando o resumo aí para esse material ficar bem sedimentado no conhecimento de vocês, tá bom? Então é isso. Não tem dúvida, vocês estão liberados por hoje.